Olá! Um pouco atrasada essa semana, mas a história escolhida foi Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, com ilustrações de Ziraldo. Essa edição é a edição da coleção Itaú. Leia para uma criança. A historinha foi feita para Luísa. O livro é dela. De Silvia, da Helena, da Janaína, da Alaide, da Luísa, do Antônio e dos outros. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca pra ela era cobra. E nunca apanhava sol. Tinha medo da sombra. Não ia pra fora pra não se sujar. Não tomava sopa pra não se ensopar. Não tomava banho pra não descolar. Não falava nada pra não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha. Numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Será? Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo. De um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou com o medo. E ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô. E ele gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando. E a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo,
bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com velho e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha. Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, barata é Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiá. Fim. Fim? Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gandra, a Jacoru, o Barantu, o Pão Bichopa e todos os Tronsmons. Agora sim,